Educandário Myosotis, você tem um encontro com a arte e o esporte. Um encontro com a liberdade e a alegria de viver. Venha conhecer o Myosotis, porque os tempos mudaram. Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Os Tempos Mudaram, uma iniciativa do Educandário Myosotis. Nosso programa tem por finalidade refletir sobre educação, cultura, atualidades. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a relação existente, necessária, apropriada entre meio ambiente e educação. Para isso, nós convidamos e temos a alegria de receber no nosso estúdio o professor Fernando Cavalcante, geógrafo, professor de geografia, uma pessoa com conhecimento, com experiência nessa área. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite, por participar conosco. Pelo convite, é muito bom estar aqui com você, a gente que já se conhece há algum tempo. É verdade. Para poder desenvolver esse tema que algumas pessoas dizem que está em moda. Mas você disse muito bem, não é questão de moda, é necessário, é urgente a gente conversar muito, a gente entender cada vez mais e a gente sentir e saborear essa natureza que nos envolve, porque ela faz parte da gente. Se ela está doente, nós estamos também. Doentes também. Eu vou começar fazendo uma pergunta ao professor Fernando, que eu acredito seja uma dúvida presente entre os nossos telespectadores também, sobre a questão da terminologia, a questão do vocabulário. O que é efetivamente, professor, ecologia, meio ambiente? Quando é que se usa uma palavra, ou quando é que se usa uma outra expressão com relação a isso? Olha, hoje a gente tem até umas certas polêmicas em relação a essa questão, mas a ecologia, ela é uma área do saber científico, né? Ela se enquadra dentro daquela divisão do saber, divisão do trabalho, da academia, da universidade. Então, quando a gente fala em ecologia, geralmente a gente está falando dessa área do saber científico que tem uma série de características, que tem um objeto de estudo. Quando a gente fala meio ambiente, a gente é mais amplo e mais popular, né? Porque o meio ambiente é o que nos envolve, é o que está diretamente envolvido com a nossa vida, no cotidiano. Então, o meio ambiente tem esse caráter mais popular e mais abrangente, sem ter aquelas amarrações necessárias da academia, né? Aquela coisa toda. É mais um sentimento em relação ao lugar que você vive. E hoje o secretário e hoje ministro, né, Mink, ele também já inovou, né, dizendo que na realidade não existe meio ambiente, existe o ambiente. Claro. Então, por exemplo, a Secretaria de Estado no Rio de Janeiro, ela se chama Secretaria do Ambiente. Ele já tirou o meio também. Ele achou que o meio era muito pouco. O ambiente é um todo, né? É um holos, né? Então, a partir daí também alguns grupos vêm, né, para tirar já o meio, né? Na realidade, hoje a gente tem que ver o ambiente, porque é aquilo que a gente falou no início, né? O ambiente envolve uma série de características sistêmicas, né? Está tudo interligado, inclusive a nós. Então é essa visão de quando a gente olha para uma mata, quando a gente olha para um rio, quando a gente olha para o nosso ambiente, a gente se sente ali, né? Aquela água que está escorrendo é parte do meu ser. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a entender que a Mãe Terra é uma única entidade da qual nós somos um pedacinho constituinte, temos que saber qual é o nosso espaço e qual é a nossa função nessa história toda. Senão, a gente pode estar fazendo exatamente, está sendo uma doença no seio da Mãe Terra. O senhor está falando sobre a questão dessa diferença, né, entre ecologia como um discurso mais acadêmico, um discurso mais científico, e me ocorre sobre a origem da palavra ecologia, né? Ecologia vem do grego eco, que é de oikos, né, que é a casa, né, e logia, que é o discurso científico sobre a casa. Quer dizer, na origem, ecologia retrata exatamente isso que o senhor está colocando, quer dizer, o discurso, o conhecimento, o envolvimento que o ser humano deve ter com
esse seu habitat, né? Com o mundo que o acolhe, o mundo do qual ele faz parte. É interessante porque tem duas palavras, né? Que talvez seja o problema e o estudo da solução. A ecologia é o estudo da solução. E talvez o problema seja uma outra eco, que é a economia. Né? O nomos, que são as trocas que se dá nesse hábito, né? As regras dessas trocas, é que talvez elas precisam ser mudadas para que a ecologia possa ter um futuro mais humano. Falar sobre o meio ambiente é sempre falar de um tema da suma importância, tendo em vista que o ser humano vive diretamente em contato com o meio ambiente. Ele não se separa, ele não pode haver uma diferenciação entre ser humano e natureza. O ser humano é mais um ente, é mais um ser participante da natureza. E dentro dessa perspectiva, a sociedade humana, ela depredou por demais os recursos que a natureza pode nos ofertar. E essa depredação faz com que haja um consumo desenfreado e uma perspectiva de problemas para a sociedade mundial. Então, o meio ambiente, que durante muitas décadas foi sendo vista como um processo de utopia, de contemplação, eu fico visualizando uma bela floresta, um mar, um belo pôr do sol. Essa relação de integração com o meio ambiente, hoje, ela é muito mais profunda e passa principalmente pela questão econômica. A questão de você promover hoje um desenvolvimento ambiental é necessariamente uma postura socioambiental. A natureza, ela não gera problema. Quem faz acontecer os problemas são os seres humanos através das suas relações de poder, de desenvolvimento econômico, de inter-relação entre as outras nações, gerando situações que comprometem a sobrevivência da espécie humana sobre o planeta no qual hoje nós sobrevivemos. Eu acredito que muitos dos nossos telespectadores, pessoas talvez com um pouco mais de idade, tenham sido impactadas pelos discursos ecológicos, os discursos relacionados ao meio ambiente, pensando na mata, pensando na água, de uma maneira ainda muito romântica, não é? Hoje esse discurso vem se transformando, não é? Por questões de natureza econômica, por questões de natureza social, por questões que dizem respeito, inclusive, à própria sobrevivência da espécie humana no planeta, não é? Eu colocaria para o senhor uma questão sobre a quantas anda hoje, não é, os estudos, as pesquisas e as iniciativas políticas, não é, técnicas a respeito das questões ecológicas, das questões sobre o ambiente humano. Muita coisa tem sido estudada, né? Tem muita gente no planeta todo. Acredito que nesse momento que nós estamos aqui na TV Zoom fazendo esse programa, deve ter um monte de TV Zoom pelo planeta todo fazendo programas semelhantes a esse, porque existe hoje uma rede que procura proteger o planeta, que procura conservar e procura mudar hábitos, atitudes e olhares das pessoas em relação ao planeta. Porque na realidade, o que a gente tem, a grande problemática que hoje a gente percebe é a forma, o modo de produção e consumo das coisas que a gente tem hoje no planeta. Quer dizer, a gente está numa sociedade de consumo, mas numa sociedade de hiperconsumo, né? Existem dados, por exemplo, hoje, exatamente em cima desse estudo, que 99% dos objetos que um estadunidense compra, em menos de 6 meses ele já jogou fora. Então você imagina essa troca de produto, você compra e joga fora, você compra e joga fora. Aí está a raiz do problema. Nesse mundo que nós estamos vivendo, onde o consumismo, né, manda, onde as crianças estão cada vez querendo comprar mais, gastar mais,